Olá pessoal, doutora Rávila Graziani, Nutrição Prática. Tudo bem com vocês? Qual é a melhor forma de consumir Ora Pronobis? Quais os benefícios e diferenças entre se consumir a folha e a farinha? Fique comigo nesse vídeo porque você vai se surpreender. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre a nossa queridinha, que é a nossa planta não convencional, uma planta comestível não convencional, a famosa Punk Ora Pronobis. Nós sabemos que a planta Ora Pronobis traz muitos benefícios para a nossa saúde, por ser uma planta riquíssima em minerais, vitaminas, fibras e por ser rica em proteínas. Mas afinal, qual é a quantidade de proteínas de fato que nós conseguimos quando nós consumimos a folha de Ora Pronobis ou a farinha de Ora Pronobis? Existe alguma diferença entre consumir a folha e a farinha? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo. Mas antes, eu quero te convidar, inscreva-se no meu canal, ative o sininho. Essa é uma forma de você não perder nenhum vídeo que eu trago aqui toda semana. E também te convido, venha comigo, me acompanhe nas redes sociais. Você já conhece os benefícios de se consumir Ora Pronobis? Você já sabe como cultivar? Eu já falei tudo isso em um vídeo completo, onde eu falo sobre a planta da longevidade Ora Pronobis. Se você ainda não assistiu esse vídeo, já corra e assista assim que esse vídeo aqui terminar, porque você precisa saber quais são os benefícios de se consumir essa planta. Existem muitos benefícios para a saúde em relação à prevenção de anemia, melhora da imunidade, melhora de vários aspectos funcionais do nosso organismo. E tem muito mais. Aqui no canal eu também já trouxe receitas, como o poderoso suco de Ora Pronobis. Esse é o meu queridinho e com certeza faz parte dos meus dias. Esse suco também faz parte dos seus dias? Coloque aqui para mim nos comentários. Muitas pessoas experimentaram o suco de Ora Pronobis e gostaram muito da combinação que eu ensinei. Mas a grande pergunta é: consumir a folha de Ora Pronobis é melhor? Ou é melhor eu consumir a farinha de Ora Pronobis? Que isso, doutora Rafa? Farinha de Ora Pronobis? Onde já se viu? Aqui no meu canal. Eu ensinei para vocês. Já clica também para você assistir como fazer a farinha de Ora Pronobis, que é muito simples. Porque a planta Ora Pronobis, ela tem uma característica única, que ela cresce muito rapidamente. E isso é muito bom. A não ser que você desista da planta e não cuide dela. Isso não pode acontecer. Você realmente vai podar essa planta, mas você vai pegar essas folhas e fazer a farinha. Então não deixe de assistir o vídeo onde eu ensino, porque aí você não vai desperdiçar essa planta que cresce tão rápido só para nutrir o seu organismo e o organismo da sua família. Mas agora vamos para o ponto principal desse vídeo. Quais são as características da planta Ora Pronobis e da farinha de Ora Pronobis? É muito importante você entender que quando nós consumimos um alimento in natura, ou seja, na sua forma natural, nós estamos consumindo água, fibras, proteínas, carboidratos, vitaminas e minerais. Toda a composição desse alimento. Quando nós estamos consumindo a farinha de um determinado alimento, nós estamos concentrando todos esses componentes, exceto a água, que vai ser eliminada. Então a gente elimina o que a gente chama de umidade. É um processo de desidratação. Essa água vai sair e a gente vai ter uma concentração dos outros componentes nutricionais. Então acho que você já está começando a entender. Quando nós concentramos, ou seja, quando nós retiramos a água de um determinado alimento, nós concentramos os aspectos nutricionais desse alimento. Isso pode ser benéfico quando a gente pensa em alguns alimentos e pode não ser tão benéfico assim quando a gente pensa em outros alimentos. Na nutrição, não existe uma regra matemática exata, existe uma consciência e uma análise da composição nutricional de cada alimento. Quando a gente
por exemplo, em desidratação das frutas, nós podemos ter uma grande concentração de carboidratos em uma pequena quantidade de alimento. Então, se a pessoa estiver ali pensando em emagrecimento, ela já tem que tomar um pouco mais de cuidado de não aumentar muito a porção das frutas desidratadas. Porque se ela vai comer uma ameixinha desidratada, ela tem que lembrar que essa uma ameixinha já foi uma ameixa normal. Mas no caso das plantas, como é o caso da Ora Pronobis, ela não vai ser uma fonte de carboidratos. Então, quando a gente concentra os minerais, as proteínas, as fibras, nós não vamos ter problemas quando a gente pensa em concentração calórica de forma significativa. Mas nós vamos ter uma grande concentração desses elementos. Vou te mostrar. Os estudos sempre comparam 100 gramas da matéria-prima in natura, ou seja, da planta, com 100 gramas da farinha, ou seja, a planta desidratada e moída. Em 100 gramas da planta da forma in natura, nós temos 2,37% de proteínas, enquanto na forma de farinha, esse valor vai para 15,6% de proteínas. Com relação às fibras, em 100 gramas da planta in natura, nós temos em média 10% de fibras, enquanto em 100 gramas da farinha, nós vamos ter 66% de fibras. Lembrem-se que nós estamos trabalhando aqui com porcentagem. Já já eu falo para vocês como isso seria em números reais. E a concentração de minerais também aumenta de forma significativa. Na planta in natura, a gente tem uma média de 2,6% de minerais, enquanto na forma desidratada de farinha, esse valor aumenta para 17%. Mas falando assim, você já pensa assim, doutora Rávila, agora eu só vou comer Ora Pronobis porque tem muita proteína. Calma, agora nós vamos falar em números reais. Para você ter ideia, se você está assistindo o meu vídeo, você é vegano, já eliminou todas as proteínas e quer substituir todas as suas proteínas por Ora Pronobis, de acordo com a literatura, isso é inviável. Por quê? Porque para você ter uma média de 75 gramas de proteína absorvida por meio da planta Ora Pronobis, você teria que consumir por dia 3 quilos de Ora Pronobis. Gente, isso humanamente falando é inviável. E se fosse consumir a farinha, quanto seria para substituir todas as proteínas do dia? 83 gramas de matéria-prima seca. E agora a gente vai falar o que seria isso na vida real. Na vida real, um pires de Ora Pronobis equivale a 52 gramas de Ora Pronobis. Agora a farinha, uma colher de sopa, equivale a 6 gramas. Então aí só para vocês terem uma média de como isso teria que ser muito aumentado em volume se você quisesse somente substituir todas as proteínas por Ora Pronobis. Então a literatura não recomenda que você troque todas as proteínas por Ora Pronobis. O objetivo é você enriquecer a sua alimentação por meio dessa planta e não substituir. Até porque, mesmo se você tiver uma alimentação vegana, existem algumas leguminosas que têm um teor muito alto de proteínas, como o feijão, o grão de bico. Então, o mais importante é você ter um equilíbrio entre esses alimentos. Mas agora eu vou responder a pergunta inicial do vídeo. Vamos fazer uma conta bem simples aqui e você vai verificar o que é mais viável para você na sua rotina. Veja só, em um pires de Ora Pronobis, que a gente vai ter aí uma média de 52 gramas, o que a gente vai ter de proteínas? Em média, a gente vai ter 1,2 gramas de proteína. Agora, se você consumir 2 colheres de sopa da farinha de Ora Pronobis, você vai ter 1,8 gramas de proteínas. Então, observe que em um volume de um pires, você vai ter uma quantidade menor de proteínas do que em 2 colheres de sopa da matéria-prima seca. Então, tudo isso vai depender da sua rotina, do seu paladar. Por exemplo, no suco de Ora Pronobis que eu ensino para você fazer com 10 folhas de Ora Pronobis. Mas se você substituir essas 10 folhas de Ora Pronobis por 2 colheres de sopa da farinha, você vai ter o mesmo sabor, só que uma quantidade muito maior de proteínas. E agora eu quero saber, vocês gostaram dessas informações?
Essas informações são inéditas. Eu trouxe com muito carinho para vocês, porque eu quero muito que vocês tenham a nutrição prática na vida de vocês, entendendo a nutrição. Então coloque aqui para mim nos comentários qual foi a informação mais relevante que você achou desse vídeo. E me fala também se você em algum momento já pensou em substituir todas as suas proteínas por Ora Pronobis, porque existe um mito de que Ora Pronobis é a carne. Não, não é. Ela é uma planta rica em proteínas, mas não pode substituir 100% das suas proteínas. Então coloque aqui para mim nos comentários quais são as informações que mais tocaram você e que vão mudar sua forma de olhar para a planta e para a farinha. Agora, se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir de coração, eu preparei com muito carinho todas essas informações para vocês. E a única coisa que eu quero é que você, com muita alegria, também me dê de presente o seu joinha, porque assim esse vídeo vai ser apresentado para mais pessoas que também vão conhecer tudo isso que você está conhecendo da nutrição. Então não deixe essa informação guardada somente para você. Compartilhe com outras pessoas. Vamos fazer essa nutrição prática chegar para mais pessoas. A teoria está lançada. Agora é com você na nutrição prática. Um beijo!